Fala galera, beleza? Marcelo aqui. Vou fazer mais um vídeo do Song Pro e hoje a intenção desse vídeo é mostrar um pouco dessa tela de condução aqui que a gente usa, as funcionalidades principais dela. Então basicamente a gente usa essa parte aqui direita do volante, aqui você entra no menu, que muda ali a tela central, e aqui para baixo a gente vai selecionando qual item de cada aba e quando quiser selecionar aquele item é só clicar aqui no meio, tá? Então vamos começar aqui, deixa eu começar pela do lado. São 7 abas. Essa primeira aqui é para você definir um alerta de velocidade. Ele não faz nenhum controle, apenas aparece aqui você selecionar, né, por exemplo, 70 km por hora. Quando você atingir essa velocidade, ultrapassar, ele vai dar um aviso aqui no painel. Não gosto muito disso, então eu deixo ela sempre desligada. A próxima aba que a gente tem é o layout aqui. Então tem o simples, que é o que está agora. Esse fica assim. E o clássico. Você vê essas mudanças, eu vou tirar uma foto aqui e vou deixar lado a lado para dar para entender. Mas além dessa parte mais óbvia aí que ele muda, outra coisa que muda também é a parte ali em cima, que agora está no canto superior direito, a temperatura e a bússola dele, que ficam no canto superior direito nesse modo, e no outro modo aqui, eles vêm aqui para baixo no canto inferior esquerdo, a temperatura e a bússola. O restante fica no mesmo lugar onde está, apenas aqueles outros... Eu acho mais legal esse aqui. Esse contagiro, digamos assim, na velocidade e no quilowatt que aparece aqui. A próxima aba aqui é a temperatura do ar-condicionado, ele está desligado, né, porque agora está friozinho, 17 graus, mas se eu já aumentar aqui, ele já liga automaticamente o ar-condicionado e vai para a temperatura que a gente definir aqui, tá? Aumentando ou diminuindo. Esse aqui não precisa dar OK, porque ele não seleciona, né? Ele não vai para a tela central. O único que vai para a tela central é o último que eu vou mostrar aqui para vocês, que é a parte de autonomias. E aqui a velocidade do ventilador. Só que eu não sei... Ah, dá sim. Dá para desligar o ar-condicionado por aqui também. Eu achei que talvez não desse, na temperatura não dá, mas aqui no ventilador dá. Uma coisa que eu acho legal, ó, é que, por exemplo, eu regulei aqui, vamos supor que tá ligado o ar-condicionado e a velocidade. Aí eu não tô mexendo no volante e ele automaticamente desaparece e volta para aquela tela que está selecionada. E se aí, né, tô numa viagem, tô numa condução qualquer e eu quero regular de novo a temperatura, basta eu apertar uma vez que ele já volta para o painel último que estava. No caso aqui, o do controle da temperatura do ar-condicionado, da velocidade do ventilador do ar-condicionado. Você não precisa voltar nessa aba aqui que ele está e passar tudo para o lado de novo. Dando sequência aqui, ele vem informações do veículo, mas aqui até agora ainda não vi mudar nada. Talvez quando tiver algum alerta ele vai selecionar. Aqui é para você fazer o 0 a 100 do carro, tem que estar no modo esporte. E aqui é a parte efetivamente que a gente deixa selecionado aqui no painel central. Ó, a primeira opção que ele aparece é essa daqui. Você tem que selecionar então, tá? Porque senão ele desaparece e volta para outra informação que estava. Quer ver? Ó, desapareceu e voltou, então se você quiser observar mesmo, seleciona, eu vou marcar ele aqui. O que a gente tem nessa primeira tela aqui? Tem o consumo, então ele dá quanto está sendo consumido de bateria, 12,2 kW para cada 100 km, o consumo de combustível, 0,1 litros para 100 km, e aí uma média que ele faz que eu ainda não entendi muito bem, tá? Porque eu até, né, poucos quilômetros atrás eu não tinha gastado nada de combustível desde a última vez que eu zerei, e eu estava ali com 12 ponto alguma coisa quilowatt de bateria e ele estava dizendo que eu estava consumindo em litros alguma coisa aí perto de 3,5 para 100 km. A relação que eu já vi é que com 14 kW, 14,0 kW para 100 km, ele dá um consumo aí no resultado final de 4,0 litros. Isso significa que cada litro corresponde a 3,5 kW para 100 km. Não sei qual é a conta que ele leva em consideração, mas conforme vai aumentando ou diminuindo o consumo de quilowatts, ele aumenta e diminui de litros nessa proporção, e conforme efetivamente você gasta litro de combustível, ele vai ajustando também essa relação. Eu vou ver agora gastando mais combustível, que eu vou começar a usar mais o híbrido e não só o elétrico, se eu entendo melhor essa relação aqui que ele faz de consumo. Mas para mim não teria que gastar litro nenhum se eu estiver rodando só no modo elétrico, né? Então eu não sei porque que ele dá um valor ali. A próxima tela aqui então que a gente tem o acumulado desde que eu comecei a usar o carro, tá? Esse número aqui, todas as vezes que eu zerei os parâmetros, ele sempre permaneceu, e aliás é o que permanece aqui na outra tela. Então a quilometragem odômetro total, 911 km. Essa primeira parte aqui a gente não zera, é o mesmo número que está lá, 5,7 kW e 3,4 litros a cada 100 km. Essa outra parte aqui é possível zerar, mas essa inicial não, que é a mesma que ele aparece aqui, então é o acumulado. A próxima parte é a parte de pressão e temperatura dos pneus. Aqui é quanto você está gastando de imediato de combustível, tá? Então,
se não me engano é em litros, ele coloca LPK, mas seria quantos litros por quilômetro, acho que é que ele faz. Na hora que está rodando o carro, ele aparece aqui uma barrinha, como aparece em muitos carros a combustão, uma barrinha que vai 0, 10, 20, 30, 40, e aí conforme você está gastando, ele aumenta ou diminui. Confesso que eu olho muito pouco isso aqui, até porque eu estava andando muito no modo 100% elétrico, então não tinha muito o que olhar nessa aba aqui. A próxima é a autonomia que a gente tem. Então, no modo elétrico, eu estou ali com 94 km de autonomia, correspondendo a esses 85% de bateria. E a autonomia do combustível é a mesma, né? Ali em cima e embaixo, 187 km para o tanto de combustível que eu tenho aqui no tanque. Aqui é o consumo total de combustível, desde a última vez que foi zerado esses parâmetros. Então, eu gastei só 0,1 litros, ele ainda não aparece aqui. Não sei o quanto é preciso essa medição, mas eu vou começar a testar mais agora no Ipso, eu devo ter essa noção. O tempo de condução, né, desde que foi zerado também, rodei apenas 1 hora, 1,1 hora, e uma média aí na cidade, né, de 19 km por hora. E aqui a quantidade de carga que eu já carreguei aqui, né, conectado no Wallbox. Esse dá para zerar, pelo que eu vi aqui, mas eu não pretendo zerar, quero ver quanto que eu estou consumindo aí no acumulado de recargas que eu já fiz da bateria. Lembrando que a bateria aqui do Song Pro GS tem 18,3 kW. E aí já vou comentar uma média sobre essa bateria para vocês. E aqui é o consumo instantâneo, tá? Agora o carro está desligado, está parado, então a gente não vê aqui nenhuma seta indo para lugar nenhum. Eu vou colocar aqui também umas imagens para vocês de como que fica quando está gastando a bateria. Então ele começa a ter umas setas aqui azul indo da bateria para o motorzinho, nessa direção, e pintado de azul esse espacinho aqui, mostrando que você está gastando a bateria para movimentar o carro. Quando ele está recarregando, aí o sentido do fluxo da seta ele vai para o lado da bateria e em vez de azul ele fica verde. Quando o motor a combustão entra, aqui começa a ficar vermelho. Quando não está o motor a combustão ligado, ele fica assim nesse tom branquinho, né, meio apagado. E aí quando ele entra, ele fica vermelho. E aí ele pode tanto colocar um vermelhinho indo aqui para o motor, que é quando ele está ajudando aí a bateria. Quando ele está tracionando a roda, tem aqui ó, um risquinho azulzinho em cima e um risquinho azulzinho mais embaixo. E aí quer dizer que ele está indo, o motor a combustão está ajudando a tracionar a roda. E tem uma situação em que o motor a combustão está carregando a bateria, que aí esse aqui fica vermelho, fica aceso, e fica um verde indo em direção à bateria, que aí quer dizer que ele está ligado ao motor a combustão e carregando a bateria. Mas pode ter uma situação em que o motor a combustão está ligado e você também está gastando a bateria, e aí fica azulzinho indo aqui da bateria em direção ao motor. Vocês vão ver nas fotos que eu vou colocando aí, já devo ter colocado aí na edição do vídeo. E aqui o outro parâmetro que eu queria comentar então, é porque assim, ó, se a gente tem uma bateria, aqui no caso do Song Pro GS, de 18,3 kW, a capacidade total da bateria, significa, em tese, que se você rodar gastando 18,3 kW para 100 km, você vai ter uma autonomia total da bateria de 100 km. Lembrando que se você estiver no modo 100% elétrico, ele usa a bateria até 25%. Então, de útil de bateria, se você rodar gastando 18,3 quilowatts, você vai fazer, em vez de 100 km, você vai rodar no modo 100% elétrico 75% disso, que seriam 75 km. Aqui no modo que eu estou agora, coincidentemente, eu estou com 18,2 kW para 100 km. Esses 18,2 para chegar, esses 12,2 para chegar em 18,3, falta exatamente a metade, mais 6,1. Isso quer dizer que com 100 km eu gastaria 12,2 kW e ainda me sobraria mais 6,1 para gastar toda a bateria, o que daria mais 50 km de autonomia. Então seria um total aí de 150 para zerar a bateria, lembrando que ele só vai até 75% disso no modo 100% elétrico. Então, uma maneira simples de pensar, com 12 kW você faz 150 km, com 15 kW você faz 125 e com 18 kW você faz 100 km. Tá? Mas para ter uma ideia aí quanto que você vai ter de autonomia total, claro, isso se você estiver rodando no modo 100% elétrico e supondo que você manteria mais ou menos constante. Tá? Só para saber se está gastando muito ou está gastando pouco naquele momento, porque essa parte aqui de quilowatt-hora, esse gasto inicial, ele vai mudando a cada, sei lá, 200, 500 metros. Bom, esse aí que eu queria mostrar hoje, um vídeo mais curtinho. E tiverem alguma outra curiosidade em relação ao carro, algum outro parâmetro que queiram ver, quem ainda não comprou, ou quem quiser compartilhar alguma outra coisa, quem já tem o carro, avisa aí e até o próximo vídeo.